Vamos em frente, então? Vamos lá para a próxima questãozinha aqui, que é uma questão também do TCU, que vai falar aí sobre dados estruturados, né? Vamos jogar aqui para a tela, para a gente ler melhor, que essa questão ficou com a letra um pouquinho menor do que o que a gente esperava. Olha só, vamos lá, né? Tá aqui para uma cor mais legal. E vamos ler o enunciado. Acerca dos bancos de dados relacionais, julgue o item. E aí a gente tem o seguinte: um banco de dados estruturados, de acordo com o modelo relacional, todos os elementos do banco de dados são colocados em tabelas bidimensionais. Então, olha só, a gente está no modelo relacional. Quando a gente implementa o modelo relacional, a gente vai ter um conjunto de relações, e essas relações vão ser refletidas no banco de dados em tabelas. Então, essas tabelas, a gente vai ter aqui, por exemplo, um ID, um nome e um concurso, no caso que a pessoa foi aprovada. Então, a gente vai aqui listar essa galera, né? E a gente vai poder, então, construir esse objeto tabela e depois inserir dados nessa tabela. Então, a gente pode aqui mudar a cor da caneta e agora inserir alguns registros nessa nossa tabela. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ID igual a 1, o nome é o Guilhermo e o concurso que ele está estudando é o TCU. O 2 seria o Bruno e o concurso que ele está estudando é o TCE. E o 3 seria o Tiago, que no caso está estudando para o TCM. E aí a gente tem aqui, portanto, um conjunto de linhas que a gente chama de tuplas, né? E aí vamos continuar lendo o nosso enunciado, né? A gente tem aí que os bancos de dados estruturados, de acordo com o modelo relacional, todos os elementos de dados são colocados em tabelas bidimensionais, organizados em linhas e colunas, o que facilita o acesso e a manipulação. Então, se eu quero acessar o Bruno, o que eu vou? Eu tenho aqui a coluna específica, no caso a coluna nome, do nosso banco de dados e o ID dele que é igual a 1, então eu chego aqui no valor Bruno. Então é verdade que essa estrutura facilita o acesso, né? E aí a gente tem o seguinte, beleza, eu tenho esse modelo orientado aí por linhas e colunas, e aí a gente volta para a ideia do seguinte: para a gente manipular isso aqui, a nossa manipulação é feita por meio de operações. E quais são as operações que a gente pode usar? Algumas operações que a gente chama de álgebra relacional, né? Então, operações que são também utilizadas na matemática, né? E aqui a gente tem operações matematicamente conhecidas como produto cartesiano. O que o produto cartesiano ele faz, né? Ele pega todos os elementos de um conjunto e associa a todos, ou vou colocar assim, a cada elemento do outro conjunto que participa aí da operação. Então, se eu tenho um produto cartesiano de A por B, eu pego cada elemento de A e associo a todos os elementos de B. Eu pego todos os elementos de A e associo a cada um dos elementos de B. Isso aí seria o que a gente tem na matemática. Se você trocar A e B de conjunto por tabela, e a tabela pode ser vista como um conjunto de fato, de tuplas, então você vai pegar todas as tuplas de um conjunto e associar a todas as tuplas do outro conjunto. Então, é como se eu tivesse aqui uma outra relação, x e y, e eu fosse associar cada linha a todas as linhas aqui da nossa outra relação. Tá? Então, isso aí é o que o produto cartesiano faz. Ele é interessante quando você quer cruzar dados de duas relações ou de duas tabelas. Outra operação que a gente tem é a operação de seleção. A seleção ela faz o seguinte, ela vai restringir uma relação de acordo com
um predicado. Aí você vai dizer, porra, professor, podia fazer isso mais simples, não? O que danado é um predicado? Como é que ele vai restringir uma relação de acordo com o predicado? Então vamos entender o que é um predicado, né? Para a gente poder ficar tranquilo. Um predicado vai dizer o seguinte, por exemplo, que a coluna nome ela precisa ser igual a Bruno. Então o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo os valores que devem aparecer no meu resultado a um determinado valor de uma coluna, né, ou de um atributo. E aí você vai então pegar apenas as linhas, né? Então esse predicado ele vai restringir as linhas que vão aparecer no resultado. Então o predicado ele vai definir as linhas que aparecem no resultado. Beleza? Tranquilo aí? Então a seleção faz o quê? Ela restringe uma relação de acordo com o predicado. E o predicado ele vai justamente dizer quais são as linhas que aparecem no resultado. E a projeção? O que a projeção faz? Que é a outra operação que está aí listada na questão, né? A projeção ela vai restringir as colunas que aparecem no resultado. Então, se eu quiser apenas a coluna nome, a minha projeção, vou mudar aqui a cor da caneta, a minha projeção, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um corte aqui, ó. Se eu quiser só a coluna nome, então eu vou restringir o quê? Eu vou restringir as colunas. Então eu vou fazer com que no meu resultado tenha apenas um conjunto específico de colunas. A projeção, ela na álgebra relacional, ela usa a letra grega π. A seleção usa a letra grega sigma e o produto cartesiano usa o x, né, como elemento aí que caracteriza a operação. Então vamos voltar para a nossa alternativa. Olha só. Operações matematicamente conhecidas como produto cartesiano, de seleção e de projeção, também apoiam a manipulação dos dados aderentes ao modelo relacional. É verdade, essas são algumas das operações da álgebra relacional que oferecem aí um arcabouço, vamos dizer assim, ou um conjunto de operações que podem ser usadas para manipular dados de acordo com as regras específicas e manipular dados de relações que vão se transformar em tabelas. Então tá ok, a resposta dessa questão é correta. Vamos em frente para mais uma questãozinha aqui dessa nossa prova, né?